Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu sou a Aline Velasco, pediatra, e estou aqui com a minha amiga Carol Mendes, também pediatra. Nós somos duas pediatras com o sonho de trazer para vocês conteúdo de qualidade para o cuidado dos seus filhos. E é por isso que hoje nós vamos trazer o tema que aborda a gestação saudável e segura. É isso aí, Carol? É isso aí mesmo. Então, o que é a gestação segura? A gestação segura é o pré-natal pediátrico, né? Então, desde lá da barriguinha da mamãe, lá no forninho, esse bebê já é paciente. Então, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, esse pré-natal é esse primeiro contato do pediatra com os pais e seus cuidadores, né? É no intuito de estabelecer esse vínculo e o melhor, tanto para os pais, para a segurança dos pais, quanto para o bebê que vai nascer, né, que surge essa consulta, né, e esse primeiro contato aí com o seu pediatra, não é, Aline? E eu estava até conversando com a Aline antes para a gente confirmar aqui, o que é muito importante a gente entender é que muitos convênios já autorizam, né, essa consulta, essa primeira consulta, esse pré-natal pediátrico. Essa consulta foi regulamentada, inclusive pela Sociedade Brasileira de Pediatria, e em virtude disso, os planos de saúde hoje, vários planos de saúde hoje já fazem essa cobertura. Fica aí uma dica importante para as famílias que se planejam, se organizam, para conversarem sobre isso com seus planos de saúde. E por que esse pré-natal pediátrico é tão importante? Nos últimos anos, a mortalidade pelas doenças infecciosas e parasitárias, ela caiu muito, graças a Deus, graças às vacinas, especialmente, graças aos métodos de tratamento seguros para essas doenças. Em contrapartida, nós estamos desenvolvendo doenças do aparelho circulatório, doenças crônicas, que têm sido as principais causas de morte na população brasileira. Elas estão acima, inclusive, das causas externas, que são acidentes, e das neoplasias malignas. Então, hoje, em virtude desse incremento de número de mortes por causa de doenças crônicas, hipertensão, diabetes, obesidade, nós, da sociedade médica, estamos cada vez mais voltados para a prevenção. Esse é o principal objetivo dessa conversa que a gente tem aqui. Isso mesmo, Aline, eu estava aqui olhando e associado a isso tudo que você falou, que é tão importante, o apoio à saúde mental e parentalidade, reduzir a ansiedade dos pais, abordar esses temas de cuidados básicos, como, por exemplo, o choro, o sono do bebê, é tão importante, né? Exatamente. Esse apoio à família por inteiro, que já acontece nesse primeiro contato, nesse primeiro vínculo, porque, gente, a consulta do pré-natal, ela vai ser a oportunidade de você fazer esse encontro para ver se vai dar match, né, com o seu pediatra. Exatamente. Então, já na barriga, você vai poder fazer esse encontro, ver se deu certo, se teve empatia, se esse pediatra vai ao encontro das suas expectativas, para que você possa, no momento mais necessário, que é após o nascimento do bebê, você se sentir seguro, se sentir confiante, porque as surpresas são muitas, elas vão acontecer. Isso é inevitável, mas quando a gente tem ferramenta, quando a gente tem bagagem, quando a gente tem informação, a gente consegue lidar com essas surpresas de forma mais tranquila. Não é verdade, Carol? É verdade. E nessa consulta, a gente vai saber um pouquinho mais da história familiar, da história gestacional como um todo, o que a gente tem de antecedente, as condições dessa gestação, exposição a medicamentos, infecções, as ultrassonografias, exames laboratoriais e as orientações dos cuidados neonatais, né, Aline? Exatamente. Essa parte dos cuidados neonatais eu acho muito importante. E você vai poder falar, né, com uma propriedade aí de uma mamãe. O casal briga até pela temperatura da água do banho. Então, quando você consegue entender
que as coisas são regulamentadas, que você tem orientação, que você tem informação, a temperatura do ar-condicionado, quanto que vai ser? Pode pôr ar-condicionado? Pode pôr ventilador? Pode? Qual que é a temperatura do banho? Como que eu vou limpar esse umbiguinho? Como que eu vou segurar o bebê no banho? Como né? que eu vou segurar de forma segura para evitar os acidentes, evitar contaminação do coto umbilical, a higiene do sono. Ah, mas eu já quero fazer higiene no sono assim que saiu da maternidade. Calma, ainda não é a hora. Então, tudo isso gera conflito, gera desarmonia. O casal já tá vivendo aquele blues puerperal, porque o blues puerperal é do casal. Os dois, as duas, sofrem o blues puerperal. É uma coisa que acomete a família pela chegada do bebê, pela aquela mudança que você vivencia. Então, o emocional de todo mundo fica desajustado. Fica a amamentação também, né? Tão importante, Aline. Nossa, fissura, quando parar, quando entender que aquilo tá fazendo mal para a mamãe, depressão da mamãe. Exatamente. Tudo isso, hein? Olha, a amamentação, ela precisa fluir de uma forma positiva para a mãe. A amamentação não é só para o bebê. É um vínculo muito especial, muito importante, muito nobre. Eu sou totalmente pró-aleitamento materno, mas a gente precisa também ter empatia, um olhar muito acolhedor com a mãe. Porque nesse momento do puerpério, com a chegada do bebê, é natural que a família fique voltada a atenção totalmente para aquela criança. E, de repente, a mãe se sente ali, talvez desamparada, abandonada. Ela perde a relação com o obstetra dela, que não é médico dela mais. Às vezes, ela ainda não fez um vínculo bom com o pediatra, porque Sim. não foi lá desde o pré-natal. Então, ela se sente insegura, sozinha, os hormônios todos atropelados, grandes chances de depressão pós-parto. E eu vou avisar para vocês, a depressão pós-parto, ela existe, ela é dolorosa, ela é triste e ela é solitária. Então, se a gente não conseguir ter um olhar muito fraterno, muito empático para essa mãe que está amamentando, a amamentação não vai acontecer. Ela não vai fluir. E eu queria até falar para você, Aline, eu acho que eu nunca te falei, que eu tenho uma amiga que ela foi internada porque ela teve um surto no meio da amamentação, porque ela tinha tanta fissura, tanta dor e ao mesmo tempo queria tanto, ela idealizou tanto aquele momento, sabe, que ela não conseguia administrar. E ela surtou e teve que internar. Já tinha visto isso? Olha, eu acredito, eu passei perto. Não é verdade, minha amiga. Eu passei perto minha amiga disso, mesmo. porque eu tive uma depressão pós-parto muito dolorosa. Eu vim de um parto normal que foi sofrido para mim. E eu não estava preparada emocionalmente. Então, o meu abalo emocional já começou ali. O meu bebê nasceu com Apgar 6 e 9, né? O Apgar é aquela classificação do bebê quando ele nasce das condições de choro, da mobilidade, do tônus, né? Que é a contratura muscular. E 6 e 9 não é uma nota legal, especialmente para uma mãe pediatra. Então, tudo isso já foi me deixando totalmente desconcertada, desnorteada. E eu me senti abandonada realmente, porque eu me vi sozinha no meio daquilo tudo. Eu queria muito amamentar. Era muito importante para mim amamentar. E não estava fluindo, a produção não era suficiente, o bebê perdendo peso, aquele desespero, um bebezinho que nasceu pequeno, que nasceu magrinho. O que aconteceu? Uma depressão. E junto disso tudo, a falta de informação, Carol, nesse momento, eu estava ali rendida, eu precisava de ser cuidada. Então, eu não tinha condição de ter senso crítico, nem critério de conduta médica. E por conta disso, as medicações que foram necessárias para que eu usasse nesse momento, iriam interferir na amamentação. Sim. E eu teria que parar de amamentar. Isso acabou piorando ainda mais essa depressão, porque eu tive que parar de amamentar. Depois, uma outra pediatra fantástica, fabulosa, conversando com ela, ela falou, não, Aline, calma. Existem medicações compatíveis com a amamentação. Sim. Existe tratamento. Então, assim, por que eu tô trazendo isso para vocês? Porque eu acho que é muito importante a mulher ter consciência disso. Você pode vir a precisar de um medicamento. Você pode ter uma depressão pós-parto e tá tudo bem. E você merece ser cuidada. E você pode ser cuidada por profissionais que saibam conduzir aquilo que você deseja. Seja amamentar ou seja não amamentar, porque não é mais viável para
para você. Sim. E tá tudo certo, não é mesmo? Tá tudo certo. E a gente vai trazer, né, esse tema para falar aqui, né, sobre a amamentação. É um tema muito, muito legal, né, que a gente vai começar a falar lá no pré-natal, mas que vai ser acompanhado depois por uma aula aqui, um pod específico de amamentação, né, Aline? Com certeza, porque a amamentação é igual vacina, né? Brilha os olhos do pediatra. Isso mesmo. E por falar em vacina, também é outra coisa que a gente vai trazer para o pré-natal, né? Especialmente porque ao nascer o bebê já recebe 2 vacinas, a mamãe tem que saber da importância disso, né? Então é outra coisa aí para a gente estar falando, que vai ser importante para estar falando ali nesse pré-natal. Né, Aline? E agora a gente tem uma novidade, né? Inclusive, isso foi falado agora no último Congresso Brasileiro de Pediatria, agora em outubro de 2024. Isso foi muito falado na aula de pré-natal pediátrico, que a gente tem a vacina contra o vírus sincicial respiratório. Todo mundo morre de medo. Explica para eles, da Carol, bronquiolite. A bronquiolite tira o sossego de qualquer mãe, né? O bebê a mamãe vê o seu bebê perdendo o ar. Inclusive, a única coisa que a gente deve fazer numa complicação de bronquiolite é oxigenoterapia, né, amiga? Exatamente. E, enfim, é angustiante. Todo ano tem, né? Todo ano tem um monte de bebê internado, a gente vê isso, é corriqueiro demais e é desesperador. E essa novidade é, assim, maravilhosa. Maravilhosa. Essa foi uma vacina muito esperada, porque mamãe gestante, essa vacina vai proteger o seu filho após o nascimento. Então, não deixe de fazer todas as vacinas, mas saiba que agora a gente tem a vacina contra o vírus sincicial respiratório. Isso, porque o sincicial, ele vai acontecer, né? Ele é sazonal, ele vai acontecer. Mas eu tô, assim, torcendo para ver o sincicial cada vez mais fraco, né, amiga? Exatamente. A gente cada vez com menos crianças internadas, menos bebês indo para UTI por conta de falta de ar, né? De dispneia, desconforto respiratório. A nossa experiência na prática pediátrica tem a bronquiolite como uma causa imensa, né? Não sei dizer se uma das principais, mas talvez uma das principais causas de internação e, às vezes, com necessidade de cuidados intensivos em UTI. Então, essa bênção é muito bem-vinda para a área da saúde, para nós que cuidamos dos pequenos. E vai ser no pré-natal, né, que isso vai ser abordado, né, a mãe vai ser orientada a fazer bem certinho, colocar aí as vacinas em dia. Então, nós vamos passar para vocês agora umas dicas e vamos sintetizar o que vocês precisam saber para o seu pré-natal pediátrico ser efetivo, eficaz e trazer conforto para sua família. Primeira coisa, escolha o seu pediatra. Escolha um pediatra que faça uma consulta de pré-natal pediátrico, que tenha experiência com esse tipo de consulta, porque é uma consulta totalmente diferente, cheia de nuances. Se organize, prepare a sua casa para receber o bebê. O pediatra, ele vai poder te orientar sobre tudo, inclusive o seu enxoval. É verdade. Inclusive o seu enxoval, porque a gente vê, às vezes, naquela emoção, naquela euforia da chegada do bebê, tantos gastos desnecessários, tantas aquisições desnecessárias. Cadeirinha, vezes, né, amiga? Ou às vezes você adquire um produto e aquele não é o de referência. Então, o pediatra, ele vai te orientar o termômetro que você tem que usar, o que realmente precisa, o kit berço, põe kit berço, não põe kit berço, como que é essa demanda aí, essa questão do kit berço, a cadeirinha de segurança para o seu bebê, para transporte no carro, as cadernetas de vacina, tudo isso vai ser orientado. Posicionar para dormir. Posicionar. E os utensílios, sabe por quê, Carol? Porque o enxoval, ele é um mercado gigantesco hoje em dia. E às vezes a gente vê muita família gastando o que não precisa com o que não é necessário. Então, o objetivo do pré-natal é também esse.
Se organize, leve as suas dúvidas, leve a sua listinha de pré-natal. Seu bebê vai nascer no verão, seu bebê vai nascer no inverno, vai fazer toda a diferença no enxoval. Sim. Apesar de que em Goiânia não tem muita diferença, mas ainda assim muda bastante. Então, às vezes você vai perder roupa, vai perder sapato, vai perder utensílios que não precisam ser adquiridos logo no começo, que podem ser adquiridos paulatinamente, de acordo com a demanda. Outra observação que eu estava pensando aqui é que todo mundo pensa em receber um bebê saudável, né, Aline? Mas existem bebês com problemas, né? Existem doenças, né, que a gente vai descobrir exatamente nessa fase do pré-natal. E a partir daí, né, eu vejo, assim, grande valia, né, dessa relação cuidadosa do médico com a mãe, com o pai, com essa família, com essa gestação com esse bebê que já vem, né, com um cuidado especial. Exatamente. O seu pediatra, tendo ciência disso desde a gestação, ele estando a par de que o seu bebê tem alguma condição específica, ele vai estar ainda mais preparado para acompanhar o seu bebê depois do nascimento. Exatamente. Então, essa consulta vai fortalecer muito, até mesmo porque a família já vai estar mais fragilizada, já vai estar demandando ainda mais cuidado, ainda mais carinho, ainda mais atenção, a mãe, o pai, toda a família envolvida. Então, é muito importante que esse vínculo seja feito de forma precoce. Exatamente. Pessoal, as nossas referências são da Sociedade Brasileira de Pediatria. Trazemos também as nossas experiências, a nossa bagagem e por hoje nós agradecemos a audiência. Obrigada por estarem aqui nos assistindo. Aproveitem para compartilhar com aquelas famílias, aquelas mamães, aqueles papais, aquelas famílias que estão eufóricas com a chegada de um bebê ou que estão se planejando para a chegada de um bebê, para uma gestação. Essa é uma grande oportunidade de trazer conhecimento sobre saúde, bem-estar e de qualidade. Obrigada a todos. Obrigada. E aproveita, já segue a gente, comenta, coloca todas as dúvidas aí. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.